Salve, salve nação, segunda-feira, primeira edição aí do Debate Flex Press. O que dizer do jogo de ontem, nação? O que dizer? A liderança querendo casar com o Flamengo e o Flamengo dizendo não para a liderança. É complexo, não é o fim do mundo, mas não foi nada bom. Não foi nada bom não pela liderança de primeiro turno, não por título simbólico de primeiro turno. Não foi bom porque o São Paulo é um adversário direto do Flamengo. Tinha 4 jogos a menos, né? São 3 agora. E tem toda a condição de ultrapassar o Flamengo colocando 4 pontos de vantagem se vencer seus jogos faltantes, né? Seus jogos aí atrasados, bem como o Atlético Mineiro também pode passar o Flamengo. O Inter já está na nossa frente por saldo de gols, então a gente pode terminar o primeiro turno em quarto. E não é legal iniciar o segundo turno com uma diferença aí para os clubes da frente. Acredito eu que São Paulo possa vir a tropeçar, mas eu não vou ficar fazendo análise de São Paulo. O Flamengo fez o primeiro turno dele e agora nos resta esperar e aguardar para ver como vai ser o desenrolar desses jogos que faltam para encerrar esse primeiro turno. Nação, eu tenho visto nas redes sociais desde ontem, pós-jogo, a volta com força do Fora Dome. Nós somos torcida, eu, vocês, a gente tem direito de falar e de pensar e de achar o que quiser. Nós não ganhamos nada do clube, nós somos movidos à paixão. Então a gente tem direito de achar, de pensar, de falar. Mas aí eu pergunto, quem hoje seria um bom substituto para o Dome? Quem hoje, pegando o Flamengo em fim de primeiro turno, com a maratona de jogos que tem, teria tempo de ajeitar esse time? Muitos vão falar, o Rodrigo é a favor do Dome, o Rodrigo defende o Dome. Não, eu sou a favor do Flamengo. Eu sou a favor do que é melhor para o Flamengo. E a minha opinião nem sempre é certa. Sou tão torcedor quanto vocês. Pensando no jogo de ontem, o Dome não teve, mais uma vez a gente bate naquela velha tecla que o Dome não teve tempo para treinar. Aí eu pergunto, é culpa do Dome Bruno Henrique e Pedro perderem pênalti? Pessoal, vamos começar a analisar mais friamente. O jogo foi ontem, cabeça mais fresca. A gente não pode culpar o cara pelo erro individual do Pedro, pensando no pênalti, tá, pessoal? Depois eu vou fazer uma análise do time como um todo, pensando nos pênaltis. A gente não pode culpar o Dome pelos erros de cobrança de pênalti do Bruno Henrique e do Pedro. Rodrigo, mesmo assim teria sido 4-3. Eu já ouvi isso. Não teria sido 4-3. Poderia ter sido 10 para o São Paulo, mas nós poderíamos ter vencido o jogo também. É fato que um gol muda todo o rumo. Eu não vou nem entrar no mérito do pênalti do São Paulo de não ter sido tiro de meta, não ter sido escanteio, aquela historinha toda. Foi marcado, acabou. Vou me ater ao Flamengo. Os pênaltis poderiam ter mudado toda a circunstância do jogo. Não foram feitos. Não foi o Dome que foi cobrar. Se fosse o Guardiola o técnico, não teria sido o Guardiola a cobrar, não teria sido o Jorge Jesus a cobrar. Foram os jogadores. Rodrigo, mas o Gustavo Henrique, eu não suporto mais o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique tem que ser banido do Flamengo. Eu vi isso aí em outros programas, eu vi isso aí nas redes sociais. Beleza, vamos banir o Gustavo Henrique do Flamengo. Tem que ser o Noga. O último jogo do Noga foi uma porcaria. Rodrigo, mas é um garoto. Ok, o Gustavo Henrique também é. Você está defendendo o Gustavo Henrique? Não estou defendendo o Gustavo Henrique. A gente tem que parar para analisar o seguinte, o Flamengo não está tendo tempo de treinamento. Infelizmente, os outros clubes também não, eu concordo com vocês. Também não estão tendo tempo, mas para o Flamengo é pior ainda, por conta das 3 competições.
E aí cai no que o Beto falou no debate Fla, na semana passada ou retrasada, do que priorizar. Não, Rodrigo, a gente tem que ganhar tudo. Eu também, como eu sempre falo, eu sou tão torcedor quanto vocês. Eu quero ganhar tudo. 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 Se tiver campeonato de cuspe à distância com a camisa do Flamengo, tem que ganhar. Mas a gente tem que parar para analisar que o Flamengo não está tendo tempo para treinar. A gente está tendo convocação. A gente está tendo lesão. É complicado, nação. É complicado. O Natan não foi bem ontem. O moleque está cheio de crédito. Joga demais. Para mim, especificamente, quando o Rodrigo Caio voltar, esse moleque vai ser tão bom ou melhor que o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio vai conseguir passar toda a segurança possível para ele ali na zaga e, com o conhecimento que tem, ajudar esse moleque a crescer e explodir. Mas é um garoto. Ele não pode receber toda a sobrecarga de responsabilidade. E eu citei a questão do Gustavo Henrique justamente para falar do Natan, que falhou no primeiro lance. Falhou. E a gente não pede a cabeça do Natan. Ah, Rodrigo, mas o Natan falhou num jogo só, ele é muito bom no restante, ele tem crédito. Acabei de falar isso e concordo. Mas o Noga também foi mal no último jogo. Deixa claro a vocês, tá? Deixa claro a vocês. Eu sou a favor da dupla, nesse momento, sem Rodrigo Caio, Noga e Natan. Mas eu tenho que deixar claro a vocês também, nação, que o Gustavo Henrique está cometendo falhas e não adianta a gente massacrar o cara. Um, porque ele é patrimônio do clube. Dois, porque a gente está com déficit de zagueiro e ele vai entrar para jogar porque a gente tem muita competição. Esse cara não pode perder a confiança. Eu não estou pedindo para vocês apoiarem, baterem palma pelo pênalti infantil que ele fez. Eu estou pedindo para vocês entenderem que tem muita competição e ele vai jogar, bem como o Léo Pereira. Não tem para onde correr. Zagueiro toma cartão. Rodrigo Caio é convocado para a seleção. Rodrigo Caio se machuca. Eles vão jogar. A gente não pode fazer com que esses jogadores percam a confiança. Por favor, me diga no comentário. Eu confio em vocês. Eu sei que vocês não vão falar só para me contrariar. A gente tem uma relação bacana, entendeu? Nosso canal está crescendo graças a vocês. Todo dia a gente ganha inscrito, eu sou muito grato a isso. E eu sei que vocês se inscrevem porque gostam. Bem como, eu tenho que falar a gratidão que eu tenho por vocês. Então eu sei que vocês não vão falar simplesmente para me contrariar. Quem não gostou da contratação quando anunciou a contratação do Gustavo Henrique? Vou falar que 99% gostou. E o que mudou? Ele desaprendeu a jogar futebol? Bem como o Léo Pereira. Talvez o Léo Pereira não tenha tido a mesma aceitação ou mesmo aquele ímpeto, né, da torcida quanto o Gustavo Henrique. Mas a maioria gostou. Eles desaprenderam a jogar bola, nação? Não desaprenderam a jogar bola. Só que com todo o respeito do mundo, jogar no Santos e no Atlético Paranaense é uma coisa, jogar no Flamengo é outra, mesmo sem torcida. Então, nação, a gente tem que entender que esses caras vão jogar porque são muitas competições. A gente pode criticar, mas não pode levar para o lado humano. A gente precisa que esses caras readquiram a confiança. É eles que estão no nosso elenco e é eles que vão entrar em campo. Se esses caras perderem a confiança de vez, babou. Babou, porque a insegurança passa para a nossa garotada, que é o Natan e o Noga. Passa para o nosso goleiro, que está aí com 12 jogos. Que, diga-se de passagem, não teve culpa em nenhum gol ontem. Não houve não teve nada que ele pudesse fazer. Então, nação, vamos parar para refletir por esse ângulo. Vamos parar para olhar por esse ângulo. Eu acho que a gente pode cobrar os mais experientes. Seu Everton Ribeiro, sou extremamente grato a ele, como a todos que participaram do elenco de 2019. Mas, nação,
Três jogos que não joga nada. Nada. O jogo contra o Inter, já falei isso, torna a repetir. Ficou mascarado pelo gol do empate no último minuto. Muito bom, nos livrou da derrota, nos deu 1 ponto. Adversário direto. Mas tem que ser falado. Seu Gerson, excepcional jogador. Defendo ele na seleção do mundo, se for o caso. Mas tem que partir para dentro com mais ímpeto e não aceitar ser tocado e pedir falta. Cai para dentro. Não sei se vocês observaram, eu venho observando isso já há algum tempo. Aceita demais a falta. Seu Bruno Henrique não voltou a jogar o que jogava em 2019. Aí, por que eu estou citando isso, nação? A cobrança tem que ser em cima desses caras que são os mais experientes do elenco. Não vamos levar para o lado humano, para o lado pessoal. Vamos levar para o lado profissional, lado de jogador, lado da nossa paixão de torcedor. Eu não vejo a cobrança em cima desses caras. Compreende? Não adianta a gente massacrar quem está chegando agora, essa garotada nova, que vai ter que entrar em campo e precisa da confiança. A gente precisa passar o mínimo de apoio, pelo menos necessário. Ou não quer passar apoio, tá pé da vida, assim como eu estou, porque perder de 4 não é normal, nada se justifica, nem a falta de treinamento, ainda mais da forma que foi, que é o meu ponto de vista, foi muito passiva, apesar de a gente vai ver os números daqui a pouco, o Flamengo ter tido mais posse de bola. Ao meu ponto de vista, o São Paulo tirou o pé, o São Paulo foi mais time que o Flamengo, e não é mais time, mas foi mais time. O São Paulo perdeu no meio de semana pro Lanús, que não jogava não sei quantos meses. E chega aqui no Rio e faz 4. Aí vai falar do cansaço também. Pô, não tá fazendo a tal do rodízio? Então, assim, nação, tem muita coisa errada, mas no meu ponto de vista, a gente peca também quando a gente pega no pé desses jogadores que nesse momento são primordiais para a gente, como os nossos zagueiros. Aquilo que eu falei, não quer apoiar, não apoia, mas a gente não pode deixar que eles percam a confiança de vez. Seu Domi, eu não sou fora da dominação. Aquilo que eu falo, eu sou a favor do Flamengo. E eu não enxergo ninguém chegando agora ou há dias atrás e resolvendo o nosso problema. A gente tem que entender que o Flamengo teve essa maratona toda em outubro e fechou outubro sem derrota, 85,1% de aproveitamento. Não adianta fazer comparativo do Domi com JJ. Eu também sou fã do JJ por tudo que ele fez, pela postura dele enquanto esteve dentro do Flamengo, como treinador, tá, pessoal? Ali treinando. Eu não gostei da forma com que ele saiu, ou a forma que ele agiu. Mas não adianta a gente querer comparar o Domi a ele. Poderia ter vindo o Guardiola, que se também perdesse a gente ia criticar. Tem que lembrar que o JJ é que pediu para sair, não foi o Flamengo que demitiu. Sabe qual é o erro maior que eu vejo hoje no Dominação? Não é de fazer o rodízio. Cada um tem uma filosofia de trabalho, o JJ entendia que não tinha que ter rodízio, tinha que jogar todo mundo, mas o JJ não viveu a pandemia, não fez 4 jogos em 8 dias. O erro maior do Domi para mim é o seguinte: você pode fazer o rodízio? Sim. Isso é o meu ponto de vista, nação. Botem nos comentários se vocês concordam. Mas por que não troca, por exemplo, a dupla de zaga inteira? Vamos dar um exemplo? A dupla de zaga, uma dupla de zaga. Dupla de zaga 1. Vamos ignorar o Rodrigo Caio por conta de convocação, lesão. Vamos pensar no que a gente tem hoje. Gustavo Henrique e Léo Pereira, e a dupla de zaga 2, Natan e Noga. Quando você for poupar, fazer o rodízio, você saca a dupla 1 e entra com a dupla 2. No jogo seguinte, você saca a dupla 2 e entra com a dupla 1. Ah, Rodrigo, mas o Gustavo Henrique tem 1,96 m e tem jogo que é melhor porque ele é mais alto. Tá, e se a gente não tivesse? Se ele não tivesse 1,96, tivesse 1,90, 1,85, 1,80. Então você troca a dupla. Noga e Natan já se entendem, desde a base.
Se não fosse Nog e Natan, se fosse Gustavo Henrique e Natan, que seja, mas você troca a dupla para que eles ganhem o entrosamento necessário, para que eles ganhem o entendimento de só no olhar saber o que um ou outro vão fazer. Os volantes, a mesma coisa. A gente não joga com dois? Rodrigo Gerson é mais avançado. Ok, mas ele joga como segundo volante. Então, vamos lá. É Arão e Gerson que troque os dois. Por que, nação? Que aí a gente começa a criar meio que, entre aspas, um time reserva, um time titular, ou dois times titulares, como quiserem, mas que comece a ter um entrosamento melhor. Compreende? O Domi errou em outro ponto também, ponto isolado, na questão de deixar o Ilharão e Thiago Maia tomar cartão amarelo juntos. Quando o primeiro, os dois foram suspensos juntos. Quando o primeiro foi suspenso, ele tinha que ter sacado o segundo para ter nesse jogo. João Gomes, para mim, foi muito bem. Falta ainda um timezinho na velocidade que o time joga, na passagem de bola um pouco mais rápida. Mas isso também só vem com o jogo e só vem com o treinamento que a gente não tem tempo para fazer. Então, assim, eu vou eximir completamente qualquer culpa dele nisso. Falta esse time. No meu entendimento, faltou. Ainda prende um pouco mais a bola, mas não tem o que fazer. Só vai melhorar isso jogando e treinando. Ok? Então, dentro dessa circunstância, infelizmente ou felizmente, doa quem doer, o Ilharão fez falta. Ou o Thiago Maia fez falta. E aí cai no erro, sim, do Domi, de quando o primeiro tomou o terceiro cartão na partida anterior, ter sacado o que não tinha tomado para não deixar acontecer e ficar com os dois fora de uma vez. Compreende? Seu Bruno Henrique não está com a mesma explosão. O que está acontecendo? É parte física? Se for o físico, o Gabigol está para voltar. O Gabigol voltando, que seja sacado do time e aprimore a parte física. Vai para o banco ali, se precisar, tá lá, mas seja sacado e faça um treinamento, um condicionamento físico melhor para voltar a ter a explosão que tinha. A gente precisa disso. É um baita desafogo para o Flamengo a velocidade dele. Não está tendo. Não está tendo. Everton Ribeiro, depois que voltou da seleção, não sei o que aconteceu. Eu não vou entrar no mérito, porque eu acredito que isso tenha conversas internas no Flamengo. Eu acredito que tem, mas precisa entender o que está acontecendo. O Everton Ribeiro sumiu. Sumiu. E a gente precisa dele, ele é um diferencial dentro do Flamengo. Então, assim, onde que eu quero chegar, nação? A gente está batendo muito pesado em cima do Domi, por exemplo, mas a gente tem uma série de circunstâncias que precisam ser analisadas. Vamos ser francos. Aí eu vou falar para vocês, não precisa comentar. Parem e analisem vocês. Será que a gente não está batendo um pouco pesado por mágoa da saída do JJ? Rodrigo, mas ele erra, eu fico nervoso porque ele é... Ok, a gente ficou acostumado. Pessoal, nós tivemos um treinador que teve mais título do que derrota. Foi um ano mágico, mas não pode mais servir de parâmetro. É óbvio que a gente tem que sempre buscar o melhor. Eu sou torcedor como vocês, estou repetindo pela 1000ª vez. Eu quero todos os títulos. Tudo que a gente ganhou ano passado, mais a Copa do Brasil. Mas o momento é outro. Infelizmente, o momento do mundo é outro. Essa pandemia, eu não vou entrar no mérito aí da política da coisa, mas ela dentro do futebol atrapalhou demais. Muito complexo, nação. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Nós precisamos apoiar o Flamengo. Critique. Mas pense antes de criticar no que vai dizer. Principalmente com a nossa zaga. Não adianta rasgar o contrato do Léo Pereira hoje, rasgar o contrato do Gustavo Henrique hoje, porque vai faltar zagueiro. Vai faltar zagueiro. E não rasgando o contrato, que é o que vai acontecer, ninguém vai rasgar o contrato de ninguém. Esses caras precisam do nosso apoio.
Esses caras precisam de confiança. Nós somos 42, nação, nós somos 42 milhões de torcedores, muita gente não sabe a força que a gente tem. Lembre-se que contra o Flamengo é todo mundo. Você vê corintiano se unir com palmeirense, vascaíno com tricolor. É a gente e a gente. Eu entendo a revolta. Eu estou falando para vocês de coração, eu estou tentando fazer uma análise mais fria. Vocês acham que depois de um jogo como o de ontem, onde o Flamengo podia ser o campeão simbólico do primeiro turno, vencer um jogo de 6 pontos, tirar onda com São Paulino e com a imprensa paulista, vocês acham sinceramente que eu fiquei feliz ontem? Fui convidado para participar aí de algumas lives pós-jogo, não quis. Não quis. Porque eu estava tão pilhado que eu ia acabar falando bobagem. Mas eu estava pilhado no momento do jogo e consigo entender que precisa respirar, parar, catar os cacos e ver para se fazer uma análise real. Em resumo da ópera, nação, os zagueiros que a gente tem são esses. É com eles que nós vamos até o fim do ano. Esses caras não podem perder a confiança, a gente precisa apoiar. Eles não, porque se perder vai ser pior pra gente. Pra gente. Beleza? A última convocação é agora. Depois acabou só em março. Então a gente não perde mais jogador para convocação. Com relação à pandemia, quase o time inteiro, o elenco inteiro foi contaminado. A gente, teoricamente, não perde mais ninguém para a pandemia. Vai ser só questão de lesão e cartão. Então há uma luz muito forte no fim do túnel. Muito forte. E aí cabe a sinergia torcida-time, mesmo sem estar no estádio. Nós precisamos fortalecer o Flamengo. O cara que entra lá, seja lá o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, o Isla, o Everton Ribeiro, o BH, ele está envergando aqui, ó. Ele está envergando isso aqui, a nossa maior paixão. Olha o meu microfone caindo aqui. Ele está envergando a nossa maior paixão, nação. E se ele não estiver bem, se ele for mal, ele prejudica a gente. Ele ganha salário para jogar, eles, né? A gente é movido somente à nossa paixão. É nós que somos zoados, é nós que ficamos pé da vida, é nós que vamos dormir aborrecido e não dorme direito, é nós que acordamos de mau humor. Compreende? Por isso eu peço a vocês têm todo o direito de criticar, critiquem à vontade, mas lembre-se que esse elenco é o que a gente tem, esses jogadores mais perseguidos é o que nós temos, e que com a quantidade de jogos que nós temos nessa temporada, que todos vão jogar. Então é melhor que eles tenham confiança para tentar melhorar, do que se corra o risco dessa confiança ser perdida por inteiro e a gente passar mais aperto. Beleza? Nação, vou pular aqui para os números do jogo, eu já estou me estendendo demais. O Flamengo deu 17 chutes, sendo 7 chutes a gol, teve 54% de posse de bola, trocou 446 passes, com 86% de precisão. Os números foram melhores do que aquela porcaria daquele jogo contra o Atlético Paranaense, que também não foi bom. Nós vencemos, mas não foi bom. O Flamengo cometeu 18 faltas, um número mais alto do que costuma cometer, bem mais alto. O Flamengo estava na média de 9, 10 faltas, 11. Tomou 4 cartões amarelos, 0 cartões vermelhos, 2 impedimentos e 6 escanteios a seu favor. Esses aí são os números da partida. Nação, tamo junto, que eu tinha para hoje é isso. Lembrar vocês que amanhã à noite, terça-noite, 22 horas, a gente tem o nosso debate com a mesa completa aí. Meu pai, né, o Beto, o Augustão, o Júnior vão estar na mesa. A gente vai fazer aí uma análise mais ampla desse pós-jogo do Flamengo e São Paulo e vamos fazer o pré do Flamengo Atlético Paranaense. Beleza? Nação, se gostou, dá aquela força pra gente, dá o like lá,
Isso aí ajuda demais o canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Se vocês puderem também, pessoal, indicar para os seus amigos, pedir a inscrição. A gente está numa meta aí de alcançar 1000 inscritos. Eu agradeço demais. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela audiência, pela parceria. Pô, eu só posso agradecer a tudo que vocês fazem aí pelo nosso canal. Beleza? Lembrar vocês que a gente faz isso aqui com o maior amor do mundo. Nem sempre a gente está certo, como eu sempre falo. A equipe Debate, ela é tão torcedora quanto você. Então, o torcedor erra também, né? Então, assim, eu só posso agradecer toda a paciência, toda a audiência, todo o carinho que vocês têm com a gente. Pessoal do Instagram, do Twitter, do Facebook, os inscritos nossos do chat, nossos moderadores. Eu só posso agradecer. Beleza? Nação, tamo junto. Mais importante, vocês já sabem. Isso aqui é Flamengo. Valeu!